Isso mesmo. Eu não vou deixar de falar desse assunto, que é Diga. mais espinhoso, mas eu acho que foi muito, foi muito evidente aí, né? É, o brasileiro aprendeu a valorizar a política, né? E acho que isso é importante a gente colocar aqui também, né? As pessoas começaram a valorizar um pouco mais a política. E isso é muito importante. Mas tem um lado ruim também, né? Que muitas amizades foram desfeitas aí, enfim, ah, muitas brigas aí. E eu vejo que assim, a diferença de opiniões, né? As pessoas ainda precisam aprender a respeitar um pouco mais a diferença de opiniões aí, né? É amor e ódio, assim. A gente vê ainda nos tempos de hoje que isso é muito recorrente e é muito perigoso também, né? Essa coisa de amor e ódio, né? E as pessoas não toleram que a outra tenha outro pensamento, outro modo de ver as situações, outra visão de mundo, né? E isso é muito perigoso, né? Enfim, eu acho que esse é o lado negativo aí, né? As pessoas aprenderam a valorizar a política, mas também, por causa dela, também desfizeram muitas relações aí, né? Então, ficou esse lado negativo aí. É importante. O brasileiro ele tem dificuldade, né, de lidar com as diferenças. E isso ficou muito claro nessa época de política, né? Positivo. O brasileiro teve um olhar mais crítico para a política, que isso é muito importante. A gente vinha de uma sociedade em que as pessoas não prestavam muita atenção nisso. Mas, por outro lado, não foi realmente uma política construtiva, foi um campo de batalha, onde as pessoas estavam muito mais guerrilhando, impondo a sua opinião, aquilo que ela achava, que ela queria, né? Esquecendo de entender que o outro tem direito de pensar e agir diferente. E eu sempre digo, né? Se o outro é diferente de você, tá tudo bem. Se o outro tem uma ideia diferente da sua, tá tudo bem, você precisa respeitar. Então, assim, é importante que as pessoas também reflitam sobre isso. Pensa, qual é a lição que você vai tirar de toda essa situação? Né? A gente precisa, assim, debater. E debate, gente, não é impor, não é querer fazer que o outro engula de goela abaixo aquilo que você acredita que é verdadeiro. Debate é você colocar a sua ideia, a sua opinião, e o outro também vai colocar a ideia dele e a opinião dele. Né? Se existe o debate é porque as pessoas pensam diferente. E a gente tem que aprender a trabalhar com isso. A gente tem que aprender a lidar com as diferenças. A gente tem que respeitar o outro, respeitar a ideia e a opinião do outro. Se existe aprendizado, é porque existem ideias e opiniões diferentes. Né? Se fosse tudo igual, nós iríamos aprender o quê? Né? Qual é o conhecimento, qual é a bagagem que a gente ia ter? A gente ia ser todos do mesmo jeito. Então, assim, é uma grande reflexão tudo isso que a gente viveu. Eu cheguei a postar que quando chegasse o Natal, a ceia de Natal, que algumas pessoas iam ter que passar com um candidato, porque não ia mais ter ninguém da família para passar o Natal. E realmente isso provavelmente aconteceu, pelo que eu vi. Né? E é uma coisa assim totalmente desnecessária. É importante vocês refletir, precisam mesmo de tudo isso? Tem necessidade de tudo isso? É uma grande lição e um grande aprendizado aí.